E aí, galera, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de língua portuguesa. Então, estamos aqui começando, mais um ano letivo. Conteúdo hoje é gramática, orações coordenadas, período composto por coordenação. É um conteúdo revisional, porque a gente já estudou esse assunto, vocês já estudaram esse assunto no 8º ano, tanto alunos que são aqui veteranos no colégio, quanto alunos novatos, no conteúdo de 8º ano, é um conteúdo a ser estudado. Então, por isso que é importante a gente começar o ano revisando esse assunto, tá bom? Porque ele vai ser fundamental para o decorrer do ano, tá bom? Vamos lá. Então, lembrando que para resolver as atividades, os TDs, tanto do livro quanto tanto do livro quanto do caderno, quanto os TDs, que vocês vão ter que imprimir, vocês vão ter que assistir essas videoaulas, tá bom? Vai auxiliar vocês. Então vamos aqui começando. O período composto por coordenação é constituído de orações coordenadas, beleza? Na coordenação não há relação de dependência entre as orações. Uma oração independe das outras e as orações que as constituem por si mesmas são sintaticamente independentes. Professor, não entendi nada. Simplesmente aqui está dizendo que as orações, uma não depende da outra. Professor, ainda não entendi. Significa que eu posso ler só a segunda, eu entendo, certo? Eu posso ler só a primeira. Como assim? Dá um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, o juiz apita, começa a partida. Se eu ler só que começa a partida, eu estou entendendo que o jogo começou, O jogo de futebol aí começou, o jogo começou aí, tá bom? Se eu ler só a primeira, a partida se inicia, o juiz apita. Se eu ler só a primeira, o juiz apita, eu também entendi. O juiz pegou um apito e apitou. Então, as orações coordenadas, elas são coordenadas porque elas são independentes. Uma não depende da outra para que eu entenda, certo? O sentido dela, significação. Coordenadas. A oração coordenada dentro do período vem relacionada ou ligada a outra de igual função, de hierarquia igual, como eu falei. Uma não depende da outra para ter o sentido final. Eu consigo ler só a segunda, eu entendo. Consigo ler só a primeira, eu entendo. É logicamente, que eu lendo ela completinha, eu vou entender eu vou entender a oração perfeitamente, o que a questão tá cobrando de mim, tá bom? Mas eu posso ler só a segunda ou só a primeira, eu também entenderia aquela parte ali separadamente, tá bom? Elas podem estar ligadas por conjunção ou simplesmente elas podem vir separadas por alguma pontuação, como por exemplo a vírgula, Exemplo aqui, para ficar mais claro para vocês. O carro partiu, ganhou velocidade, sumiu na estrada. Perceba que aqui eu tenho 3 orações. O carro partiu, a primeira. Ganhou velocidade a segunda, sumiu na estrada a terceira. Perceba que se eu ler só o carro partiu, entendi, o carro foi embora, Entendi. Se eu ler apenas que o carro ganhou velocidade, eu também compreendo, o carro ficou veloz. E também se eu ler só que o carro sumiu na estrada, eu também entenderia perfeitamente, tá bom? Então esse período ele é composto por essas 3 orações que eu acabei de ler, tá bom? Do ponto de vista sintático, elas são independentes, Eu li separadamente, eu entendi cada uma, tá bom? Então, uma não vai exercer função sintática em relação à outra, tá bom? Embora a expressão do pensamento do autor vai depender da coordenação lado a lado das orações, tá bom? Portanto, elas são coordenadas entre si. Ou seja, significa que, mesmo eu lendo separadamente, eu compreendo aquela frase separada, mas é importante, logicamente, claro, eu tenho que ler ela também por completo, tá bom? Tipos de coordenadas. As orações coordenadas podem ou não vir introduzidas por conjunções. Professor, o que é conjunção? É um conectivo. É um termo que vai ligar essas orações. Tá bom? Elas podem ser sindéticas ou assindéticas, as orações coordenadas. Sindética é porque tem sindeto. E assindética é porque não tem sindeto. Ausência de sindeto. Vamos ver isso na prática. Por exemplo, as orações coordenadas assindéticas. O A, galera, indica negação. Então, a assindética é que não tem sindeto. Professor, o que é sindeto? Conjunção, galera. A assindética não tem conjunção. Então, não são introduzidas por conjunção. Essas orações devem ser sempre separadas por vírgula. Como eu falei, pontuação, Separada por pontuação. E já as sindéticas,
são introduzidas por uma das conjunções, tá bom? E essas conjunções, elas têm uma classificação, que a gente também vai ver mais adiante. Exemplo, as sindéticas. Raspou, achou, ganhou. Perceba que aqui eu tenho 3 orações. Professor, tem 3 orações? Sim, tem 3 verbos, né, galera? Raspou, achou, ganhou, são 3 verbos, 3 orações, período composto. Tá bom? Elas são separadas por o quê? Por vírgula. Então, se não tem sindeto, ela é assindética. Ao contrário das sindéticas, que recebeu a notícia e deu pulo de satisfação. Minha primeira oração é receber a notícia. Minha segunda oração é deu pulo de satisfação. E entre elas existe um sindeto, um conectivo, o E. Se tem sindeto, ela é sindética. Muito simples. Vamos aqui ver uma frase mais complexa. Numa frase complexa, há 2 ou mais orações ligadas por uma conjunção, né? Ou locução conjuncional. Professor, por que você colocou em frase complexa? Por que título? A gente aqui é preparatório para o IFCE também, né? A gente também estuda para a prova do IF. E pode lá aparecer período composto por coordenação, orações coordenadas, mas vai que lá aparece frase complexa. Aí você vai dizer, vixe, professor, nunca me ensinou isso. É a mesma coisa, galera, tá bom? Nós temos aqui um exemplo, ó. Fui à livraria e comprei o livro. Então, nós temos primeira e segunda oração, elas são ligadas por uma conjunção. Tá aí o desenho bem bonitinho. Numa frase complexa, quando ambas orações têm sentido próprio e independente, dizemos que são orações coordenadas. Aí nós temos aqui, ó, vais ao cinema ou ficas em casa. Essas orações coordenadas, elas são orações coordenadas porque ambas têm sentido próprio. Aqui está perguntando, vais ao cinema? Tem sentido próprio. Ou ficas em casa? Está perguntando se a pessoa vai ficar em casa. Então, cada uma delas tem seu próprio sentido, tá bom? A palavra que utilizamos para fazer a junção entre elas, para ligar elas, né? A gente chama de conjunção, que no caso aí é o ou, né? O ou está ligando elas. Conjunções ou locuções conjuncionais. As palavras ou as expressões que utilizamos para ligar as orações coordenadas, nós chamamos elas de conjunções coordenativas, tá bom? Ou locuções conjuncionais coordenativas, tá bom? As palavras ou expressões que utilizamos para ligar orações subordinadas, nós chamamos de conjunções subordinativas, beleza? Ou locuções conjuncionais subordinativas. Sempre que você ouvir o termo locução, galera, se liga, é uma expressão, tá bom? É uma expressão, é mais de uma palavra, é uma expressão, tá bom? Um conjunto. Coordenadas sindéticas aditivas. Eu falei que quando as orações elas são assindéticas, não tem o que fazer. Simplesmente não tem sindeto, ela é separada por vírgula, pontuação, beleza, morreu, acabou por aí. Agora, quando elas são sindéticas, existem tipos diferentes de sindeto. Então, nós vamos ver agora a classificação, começando pelos sindetos que são aditivos. Professor, tá complicado. Como assim? Simplesmente, galera, vão ser conjunções, sindetos, conectivos, que servem para adicionar informações. Então, ó, expressam adição, uma sequência de informações, ligam ou aproximam simplesmente 2 orações e são introduzidas por uma das conjunções coordenativas aditivas. Nós temos o e, o nem, o mais, o também, mas ainda temos vários outros exemplos, ó. Saiu cedo e voltou tarde. Esse e está adicionando mais uma informação, tá bom? Sindéticas adversativas. Se ela é adversativa, ela vai expressar uma ideia de compensação, de contraste, né? Vão ligar orações de sentido adverso ou contrário, né? Adverso e contrário. Introduzida por conjunções como mais, o porém, o contudo, todavia, entretanto, no entanto, e entre outras, viu? Ó, saiu cedo, mas chegou atrasado. Porque, tipo, isso aí é uma controvérsia, porque se você sai cedo de casa, por exemplo, então normal é que você chegue também cedo na sua escola, no seu trabalho, certo? Mas aqui aconteceu o contrário, o adverso. Então por isso que ela é adversativa. Saiu cedo, mas chegou atrasado. Sindéticas alternativas. Ora, se é alternativa, logicamente expressa uma ideia de exclusão, né? Uma exclui a outra, né? Vão ligar orações que vão apresentar ações ou estados que se revezem ou se alternam. Por exemplo, aqui, ó. Ou você estuda, ou você trabalha. Aqui tá dizendo que não dá pra fazer as mesmas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Tá bom? Ou, já, ora. Professor, dá mais um exemplo. Ora está feliz, ora está triste. É outro exemplo, tá bom? Vamos pro próximo aqui.
Sindéticas conclusivas. Ora, logicamente, se é conclusiva, vai expressar uma ideia de conclusão, vai ligar orações das quais a segunda exprime uma conclusão do que é afirmado na primeira, tá bom? Podem ser exemplos como logo, pois, o portanto, o então. Vamos aqui para um exemplo, ó. Não saiu cedo, logo chegou atrasado. Ó, isso é lógico, né? Isso é lógico. Se você está indo para a sua escola, para o seu trabalho, e você não saiu cedo de casa, você já saiu tarde, né? É muito grande a chance de você chegar atrasado, tá bom? Se você mora muito longe e você não saiu cedo, então você vai chegar atrasado. Isso é uma conclusão, isso é uma coisa lógica. Explicativas. As explicativas são muito simples. Por quê? São orações destinadas a esclarecer, a explicar o sentido da oração anterior, tá bom? Na primeira oração é dada a informação e a segunda explica, beleza? Dando um motivo. Podem ter conjunções explicativas como o pois, o porquê, o por exemplo. Vamos ver aqui uma situação, ó. Saia cedo, pois o trânsito está intenso. Tá explicando, né? Por que tem que sair cedo? Pois o trânsito está intenso. Lembrando que esse pois, ele pode ser substituído por quê? Junto e sem acento, tá bom? Pontuação e coordenação. As orações coordenadas possuem relação estrita com a pontuação e têm regras específicas. Separam-se por vírgulas. Então vamos lá, as assindéticas. Eu estou falando agora das assindéticas, aquelas que não têm sindeto. Ó, se não tem sindeto, são assindéticas. Mamãe é linda, vírgula. Meiga, vírgula. Carinhosa, vírgula. Amiga de todas as horas. Não tem conjunção, não tem sindeto, então é assindética. O garoto chegou, guardou seus objetos, debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Novamente, se não tem conjunção, separada só por vírgula, assindética. Agora, quando são sindéticas, separam-se por vírgulas as orações coordenadas sindéticas adversativas, conclusivas e explicativas. Pode acontecer isso com elas. Então vamos lá, ó. Não pude comparecer ao aniversário, contudo, né? O contudo aí já é uma conjunção, tá bom? Contudo, enviei meu presente, tá bom? Aí antes dessa conjunção contudo, você coloca aí a vírgula. Não fui ao seu aniversário, mas esse mas aí é uma conjunção, tá bom? Por isso que ela é sindética, beleza? Mas trouxe o presente hoje. Mas, antes do mas, antes da conjunção, coloca vírgula também. Separam-se por vírgula as orações coordenadas sindéticas aditivas. Lembrando, aditiva é aquela que adiciona uma informação à outra. O rapaz nem se preocupou em se explicar e seu pai também não fez questão de saber. Outro exemplo. Ele estuda e trabalha e faz serviços extras e ainda encontra tempo para se divertir nos finais de semana. O e é conjunção, tá? Adicionando as informações, tá bom? Houve a repetição, não foi? Queria arrumar sua casa e não conseguiu. Aí eu teve um sentido de oposição nessa daí. Então, mas mesmo assim continua sendo aí aditiva, tá bom? Aditiva, tá? Adicionando aí informações. Separam-se por vírgulas as orações coordenadas sindéticas alternativas, quando pronunciadas com pausa. Sim, quando eu faço aquela pausa na minha leitura jornalística, ó. Fale agora ou cale-se para sempre, né? A alternativa, o ou. Coloca a vírgula antes dele. Ou limpe a casa ou saia. Então, depois desse ou aí, na segunda oração, separa aí com a vírgula, tá bom? E aqui, galera, nós temos o nosso mapa mental, mapa conceitual, como vocês queiram chamar. Isso é importante, sempre que você terminar um conteúdo, não só de gramática, terminou o conteúdo de história, de matemática, de física, faz o seu mapa mental no seu caderno, tá bom? Faz. O que é isso, professor? É um resumo, galera. Eu já deixei aqui resumido para vocês, tá bom? O que é a sindética? São separadas pela pontuação. E as sindéticas? Separadas pelas conjunções. Tá bom? Se ela é sindética, se tem conjunção, essa conjunção ela pode ser classificada em aditiva, da ideia de adição de acréscimo, adversativa, ideia de oposição, adversidade, pode ser alternativa, ideia de alternância e exclusão, pode ser conclusiva com ideia de conclusão e pode ser explicativa com ideia de justificativa e motivo. Então é isso aí, galera. A gente vai encerrando a nossa aula de hoje, vai encerrando o nosso conteúdo, tá bom? Espero que tenham gostado da aula.
Caso tenham alguma dúvida, voltem na aula, tá bom? Deixem comentários, né? Perguntem no class alguma dúvida também, beleza? Que assim que visualizar irei responder, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Lembrando que essa foi apenas uma aula revisional, tá bom? Revisional, conteúdos que foram importantes no ano passado. Então, beleza, galera? É isso aí. Até a próxima aula.